Olá, o nosso convidado hoje é o Lucas e já vou aqui adicioná-lo para a gente começar a nossa conversa. O Lucas entrou. Agora é só aceitar, Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo bem? A imagem tá boa, o som tá bom? Para mim tá tudo perfeito. Tô te vendo e te ouvindo muito Para mim bem. tá também, para mim tá muito perfeito também. Então, Então, Lucas, muito grata por ter aceitado o convite, né, de da gente conversar hoje, todas as pessoas que tiveram sucesso comigo no atendimento da terapia sistêmica, eu gosto de convidar, sabe por quê? Eu vejo que eles inspiram outras pessoas, né? que E legal. eu gostaria de te perguntar, Lucas, que adorei esse fundo aí, esse lilás, Ai, violeta, tá obrigado. maravilhoso. Vou usar até uma luz É, colorida para fazer parte da live. muito bacana. Sabia que a luz violeta é a luz da transmutação? Então, que essa Olha que live legal. transmute tudo que precisa ser transmutado. Ô, Ai, com Lucas, certeza. mas eu Viu, quero Cleide? começar Antes de te tudo, eu queria só te perguntando. Ah, agradecer. Te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Para mim está sendo um prazer enorme estar aqui com você, viu? Muito obrigado. ah, legal, também estou sentindo assim. Muito legal você ter aceitado. Ô, Lucas, mas me conta, o que que te motivou a me procurar, né? Por que que você chegou até mim? Bom, Cleise, eu fiquei pensando um pouquinho a respeito disso e eu acho que assim é muito comum a gente, as pessoas, conviverem muito com alguns dilemas que a gente vive dentro da gente mesmo e que muitas vezes a gente nem percebe que é um dilema ou nem percebe que é um problema. E tem muita gente que acha que terapia é só para casos graves, né? Uma pessoa que está com uma depressão, com algum problema muito grave na vida. E é engraçado porque eu cheguei até você, foi através da empresa que eu trabalho. Então, eu trabalho no Uberbox, né? Me apresentando aí para todo mundo. Eu acho que quem é assíduo das lives já viu outras pessoas da Uberbox aqui também. E eu conheci você Sim. através de uma convenção que a gente teve, né? E para mim, daquele dia para frente, você se tornou uma referência. E eu sempre quis, na verdade, mais numa jornada de autoconhecimento mesmo. E quando eu falo autoconhecimento, eu falo reconhecendo o poder que isso tem de você se conhecer. Eu acho que depois de viver essa jornada com você, eu consigo falar disso um pouquinho melhor. Mas eu vim muito nesse intuito, né? Eu te procurei muito no intuito de entender como lidar com os dilemas que eu estava vivendo, com as expectativas que eu tinha, com as frustrações que eu tinha a respeito da vida, e que eu nunca imaginei que pudesse ser tratado, pudesse ser resolvido, né? É engraçado que de vez em quando falta um gatilho para a gente se questionar mesmo. Será que o que eu estou vivendo tem alguma solução? Será que eu não devia, não tem um caminho mais fácil, um caminho mais leve para lidar com o meu dia a dia, com as minhas questões, com meus dilemas? E foi muito nesse objetivo, assim, sabe? De me entender, de me Uhum, conhecer e conseguir ter uma vida mais leve. sim. Eu acho que 2020 fez a gente perceber uma vida muito mais difícil, muito mais pesada, né? E isso foi um grande gatilho para eu conseguir te procurar e procurar ajuda de Uhum. Então, estou vendo seus amigos aqui te elogiando até, tá? Ah, que Sou sua legal! fã, maravilhoso, Sabia! bacana. Você já tem Disse aí para um você, gente. fã-clube, Lucas. Ai, que Ô, vergonha! Lucas, ô, Lucas, e me conta, nós fizemos 6 sessões, né? Fizemos uma Uhum, experimental, depois nós fizemos 6 sessões. Porque a minha sim. proposta é essa mesmo, né? É uma terapia breve. A gente resolve as coisas porque eu trabalho com PNL, ignoro todo o conteúdo, toda aquela parte consciente, nós vamos no subconsciente, no inconsciente ver
realmente o que está travando as suas habilidades. Então, Lucas, das 6 sessões, qual que você acha ou quais sessões foram assim, mais impactantes para você, quando você pensa, né, já tem um tempinho que nós terminamos o processo, mas assim, o que realmente você acha que foi impactante? Que depois eu vou te colocar o que eu achei impactante em você também. Né? Que nem sempre aquela sessão que o meu paciente ou o meu cliente achou que foi transformadora, nem sempre é a mesma, né? Então é bom também a gente trocar esse ponto de vista. E aí, Lucas? Então, Cleise, eu acho que é muito difícil eleger uma específica que tenha sido responsável por toda a transformação que acontece, né? Eu acho que as sessões elas vão se complementando, a gente vai percebendo que que a nossa vida é cheia de camadas, assim, e é legal porque no primeiro dia a gente fez aquela roda da vida, né, de se dar nota para suas áreas, né, as áreas da sua vida e se você enxerga se está melhor, se está pior. E é engraçado porque, a partir dessa roda, né, dessa ferramenta que a gente usou, eu consegui perceber questões que eu nem sabia que eu tinha, assim, e precisei fazer o exercício de parar, de analisar, de entender como eu estava, entender quais aspectos da minha vida estavam positivos e quais não. Então, eu não atribuo todo o mérito a uma sessão específica, mas eu acho que a questão que a gente falou sobre autoestima e a minha própria visão de mim mesmo, essa foi a que mais transformou a forma como eu me enxergo e, por consequência, foi transformando outras áreas da minha vida, sabe? Eu sei que, assim, nesse processo eu consegui perceber as várias camadas que nos compõem, assim, né? Então, tem profissional, espiritual, familiar, os meus relacionamentos, até... E eu acho que foi a principal, foi a minha relação comigo mesmo e minha autocobrança. Eu acho que a autoestima tem muito relação com a cobrança que a gente tem em cima da gente mesmo. E a sessão que a gente tratou sobre isso foi, sem dúvida, muito impactante, assim. Mas eu reforço que eu acho que foi uma somatória de todo o processo. Sim. E você chegou a fazer a constelação também, Lucas? Sim. Acho que foi na segunda sessão. Eu geralmente, assim, é experimental, né, para a pessoa conhecer o trabalho. E se eu percebo que ela veio de um sistema disfuncional, a gente já faz a primeira sessão como constelação. E isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa ela não aceita que as questões dela de adulto têm a ver com o sistema de origem, né, que é a família, que é o pai, a mãe e os irmãos. É uma coisa simples, mas às vezes a pessoa, não é o seu caso, mas é muito comum, ela começa a julgar os pais. Hoje mesmo eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu tive exemplo de uma pessoa já adulta, e quando eu pedi para ela refazer o sistema, eu sempre peço para fazer uma foto, né? Deve ter te pedido, o antes e o depois da constelação. Ela colocou as fotos de todos, inclusive ela, de criança, e ela já é uma adulta. Então eu falei para ela, ela mandou para mim, aí, Cleise, ficou legal. Eu falei, por que você não cresce? Coloca foto sua, atual. Mas ela tem tanta dificuldade com a mãe que ela não está dando conta disso. Então eu falei, acolha esse novo sistema no seu coração, porque se você não acolher, né, você faz a constelação. E quando você não acolhe esse seu novo sistema, porque o sistema não muda, né, Lucas? Seu pai não mudou, sua mãe não mudou, seus irmãos não mudaram. O que muda é o seu olhar para o sistema. E aí eu falei, olha, eu sinto muito porque o processo do cliente, do paciente, é dele, né? Eu não consigo fazer milagres. Se ele não entende que a partir do momento que ele reverenciar o pai e a mãe, não precisa idolatrar. O que é reverenciar? Obrigado, eu estou na vida por sua causa. Eu sou 50% você e 50% minha mãe. Quando você faz isso,
Você está honrando a sua ancestralidade. E é a sua ancestralidade que te dá força para você seguir na vida. E às vezes a pessoa, não é que ela não entende, sabe, Lucas? Ela não aceita esse posicionamento. Aí olhar para o pai com raiva, olhar para a mãe com raiva e julgar, o filho passa a ser superior aos pais. E aí ele está no lugar errado no sistema, né? Mas eu sinto quando a pessoa não consegue perceber essa sutileza que a constelação traz, né? Mas eu te dei um exemplo negativo, mas eu tive um exemplo positivo também essa semana. Uma pessoa fez a constelação comigo e depois de uma semana eu falei, e aí, como é que tá? O Cleise, interessante, eu encontrei com minha mãe e quando eu a olhei, eu já tive um outro olhar para ela. Então é muito bacana, porque esse é um movimento de energia da alma, ele é sutil, ele é rápido. Só que o nosso intelecto, a parte racional, quer ainda entender. Eu preciso compreender, eu não aceito. Então a questão não é entender, é sentir e aceitar. E eu acho, sabe, Lucas, que isso aconteceu de uma forma muito transformadora na sua vida, impactando até no seu profissional, né? Desde logo que eu te conheci, eu percebi que você tinha um quê de artista, né? É interessante isso, porque o artista, né, aquele lá dentro da dominância cerebral, seu quadrante D, que você tem muito de artista, mas você consegue executar o seu trabalho na Oba Box, embora tenha muita parte de criatividade, que é o hemisfério direito do cérebro, mas você consegue ter a sua rotina, né, cumprir os seus compromissos. E eu consigo ver que, às vezes, o artista, aquele quadrante D, ele tem dificuldade em executar. E num dia lá, a gente conversando, você falou para mim, Cleise, a minha paixão é pela tatuagem. Né? Você até me propôs fazer uma tatuagem. Eu falei, ô Lucas, eu não... Pois é, talvez, ô Lucas, eu estou num momento de transição, quem sabe, né? Talvez uma bem pequenininha. E essa coisa da tatuagem é muito interessante. Eu tenho uma amiga que aos 40 anos, eu devo ter te contado isso, que para mim é muito impactante. Ela resolveu fazer uma tatuagem, ela fez 2 asas enormes assim, nas costas. E eu fiquei, mas por que tatuagem, né? Por que você faz isso? Ela definiu assim, olha, Cleise, eu tô com 40 anos, na época eu tinha 40 anos. Eu tenho tantas cicatrizes de dor, cicatrizes que eu não escolhi, e a tatuagem é algo que eu escolhi. É algo que realmente... faz parte disso. E aí eu vi que na hora que você voltou para a sua essência, né, você se conectou com a sua essência, também esse papel da tatuagem ficou mais evidente, né, Lucas? Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, então, deixa eu só retomar um pouquinho antes, Cleise, sobre a constelação familiar, que eu acho que uma coisa que você falou muito legal, que a constelação, para mim, foi um grande exercício de empatia, na verdade, sabe? Eu acho que a vida, a gente vai se tornando adulto e vai começando a lidar com os problemas de adulto, com as questões de adulto que a gente não vivia antes, que a gente não tinha que lidar antes, e é natural a gente começar a pôr a culpa na forma como a gente foi criado, ou se eu tivesse acesso a isso, seria diferente, ou se meu pai tivesse feito isso, eu seria de outra forma. E eu acho que a constelação, para mim, foi um exercício muito legal de perceber um pouquinho pela ótica deles e pelo sentimento dos meus pais, dos meus irmãos, o que eles fizeram e tudo que eles deram para que eu fosse quem eu sou hoje, sabe? Que o melhor deles estava ali na minha criação. E eu acho que o olhar que você falou dessa paciente que começou a ser diferente é um olhar de empatia, mas de solidariedade também, sabe? De respeito a toda a trajetória deles e o que eles fizeram para que eu pudesse estar aqui hoje, não foi pouca coisa, sabe? Então, acho que a constelação perceber junto com a minha família, e isso é muito engraçado, porque assim, eu moro sozinho assim, né, com amigos, já tem uns 3 anos, e minha família, é natural que a gente
esteja mais distante, principalmente na pandemia, do que era quando eu estava morando junto com eles. E no nosso processo, na constelação familiar, foi muito legal ver o quão fundamental eles são para mim, e algumas vezes a gente cai nesse mito de que não precisa da família, de que eu estou independente, eu estou sozinho, eu tenho meu dinheiro, eu consigo. E aí eu percebi o tanto que eu era frágil em várias questões da minha vida por causa dessa desconexão com a minha família. E a constelação me fez isso. Assim, eu fiz a constelação num dia, daí 3 dias eu fui para casa dos meus pais, e eu acho que até te falei isso na sessão, né? Eu falei, Cleise, você não tem noção o quanto foi diferente a conexão, e assim, nada mudou, aparentemente estava da mesma forma, mas o meu coração, a disposição do meu coração em relação à minha família era outra, sabe? Era algo que até hoje, assim, eu acho que a gente se estreitou os laços de amor, de respeito, e eu acho que foi muito por causa desse exercício da constelação. E sobre a tatuagem, você falar isso, de que é uma cicatriz que você escolhe carregar, né? Isso é super legal. E a tatuagem tem uma relação para mim muito maluca, assim, porque eu sempre quis tatuar, desde criança. Desde criança eu fazia uma feiozinha que eu tenho aqui no pulso, eu rabisco ela no meu braço desde a infância, assim. E aí a primeira tatuagem que eu fiz escondido da minha mãe. Minha mãe ficou 3 dias sem conversar comigo por causa da tatuagem. E aí, tudo isso, assim, para eu conseguir pôr na minha pele um negócio que eu queria, realizar algo que era da minha vontade. Mas para fazer isso, eu tive que ir contra minha mãe, tive que esconder dos meus pais. E aí, sempre a tatuagem soou para mim como algo muito negativo, porque eu cresci numa família que essa era a cultura. E aí a pandemia veio, e aí eu fiz mais tatuagens. Hoje eu tô com umas 14 tatuagens, eu acho. Eu fiz mais tatuagem, e aí surgiu um estalo, assim, os amigos me falaram, por que você não começa a tatuar? E eu falei assim, não, gente, isso não é para mim, não, isso é muito difícil, deve ser muito caro, tem que ser muito melhor do que eu sou. E eu mesmo já, talvez até por essa versão que minha família tem, nunca considerei a tatuagem como uma possibilidade, nem para eu ter e nem para eu fazer. E aí, assim, meio que num ato de rebeldia, eu falei, vou tentar. Comprei os equipamentos, comecei a testar em pele artificial, etc. E foi muito legal essa trajetória que você trouxe no assunto, porque eu consegui estar bem com a tatuagem hoje, foi fruto de eu estar bem com a minha família. Porque se a minha família não tiver, se eu não entendesse que a minha família me apoia nessas escolhas, mesmo que seja por um hobby, mesmo que seja para manifestar alguma expressão artística, não ter um apoio da minha família era algo que me travava muito, sabe? Que não fazia conseguir assumir essa questão da tatuagem. E aí, meus pais, um dia, depois da sessão, conversei com eles, falei, pai, mãe, vou tatuar, não assustem, não... tatuador ainda tem uma visão no Brasil um pouco pejorativa, né? E eu acho que aos poucos essa visão tem sido contornada, mas ainda resta um pouquinho de resquício do passado, assim, sobre isso. E aí eu conversei com eles, e a reação deles foi, assim, completamente oposta ao que eu esperava. Porque eu esperava que eles iam ficar chateados, que iam parar de conversar comigo. Mas, assim, pra você ter noção, esse armáriozinho que tá aqui atrás, meu pai me ajudou a colocar para eu pôr as roupas de tatuagem, os móveis minha irmã me ajudou a comprar. Então, assim, a tatuagem está totalmente atrelada à minha experiência com a minha família. Eu acho que se eu não tivesse rompido essas barreiras, talvez eu não tivesse encarado e aceitado a tatuagem, que é algo que eu amo fazer. Não só tatuagem, né, mas outros tipos de expressão artísticas, assim. Essa parede mesmo, assim, eu nunca ia me permitir rabiscar a parede malucamente, porque algo dentro de mim me repreendia, e eu acho que talvez fosse essa relação com minha família, assim, sabe? Depois que ela foi resolvida, uma série de outros pontos da minha vida foram se resolvendo, e a tatuagem é um deles também. E aqui nós vamos voltar à tatuagem, mas eu quero pontuar o seguinte, Lucas. Quando você fala para o seu pai, para sua mãe, que você gostaria de tatuar e que eles te aprovam, na verdade, você teve a bênção dos seus pais. E ter a bênção dos pais é muito interessante. Eu uso muito algumas frases sistêmicas quando a gente finaliza
Finalizando a constelação, precisa executar algumas frases sistêmicas para que o novo sistema possa se concretizar. Então, nessa frase, tem uma hora que eu peço para a pessoa, né, visualizar o pai e a mãe e dizer para eles, entregar para eles o que é deles e dizer para eles, olha, eu te honro, te agradeço pela vida, mas me abençoe para que eu faça diferente de vocês. Então, na conversa que você teve, seus pais te abençoaram. E isso é visível. E quando seu pai mostrou isso, e talvez ele mostrou com certeza de forma inconsciente, porque ele nem sabia, aí ele foi mostrar materialmente, concretamente para você, vai te ajudar a colocar o seu armário, onde você vai colocar os seus pertences para tatuagem. E aí é visível, quando você tem a bênção dos pais, as suas coisas fluem. É como se realmente eles te dessem permissão para fazer diferente. E tomar consciência disso, sabe, Lucas, faz um efeito tremendo na vida das pessoas. Ao passo que quando nós batemos de frente com os nossos pais, falando sempre, vocês estão errados, vocês são ultrapassados, você é fraco, você, sei lá, ridículo, etc e tal, você se coloca superior a eles. E aí a sua vida não caminha. E é muito bacana quando eu percebo que a pessoa passou por essa transformação, como você passou. Por isso que eu acho assim, de fundamental importância a gente ir na origem dos emaranhados da vida. Quando você vai na origem, você destrava. Isso é muito legal, porque, igual eu falei no início, existiam questões dentro da minha cabeça, ou dentro do meu coração, que eu nem sabia que existiam. Porque se você me perguntasse antes da sessão como estava meu relacionamento com minha família, eu falava, tá ótimo. Porque a gente não brigava, a gente não discutia, não era algo que... Já teve as brigas da adolescência, mas assim, a gente chegou num ponto de estabilidade que era tranquilo, era harmonioso. Mas assim, eu percebia que eu escondia uma série de coisas que eu queria viver e que eu precisava compartilhar com a minha família, viver isso junto com eles. Eu não sabia o tanto que isso era impactante, o tanto que travava a minha vida e a forma de eu fazer as coisas por não ter esse diálogo, não ter esse respeito mútuo, né? Então, assim, eu sei que meus pais continuam gostando dessa tatuagem. E eu sei que eles, se pudessem escolher eu fazer ou não, eles escolheriam que eu não fizesse. Mas eu acho que isso de entregar e de agradecer e ser grato aos meus pais por tudo que eles me deram e que me fez apto para seguir minha jornada, existir um respeito mútuo, assim. Eu sei que eles não é uma escolha que eles fariam, mas eles me respeitam e me apoiam, me colaboram comigo, porque sabem que é a minha jornada, sabem que é a minha trajetória, que não é a deles, né? Eu acho que isso acabou ficando claro para nós dois, assim, tanto para eles, tanto para mim também era claro. Eu sempre me sentia uma espécie de débito por... Assim, mais que velado, ficava um sentimento de débito a eles. Porque, eles queriam que eu fosse uma coisa e eu estou sendo outra, e aí? E a gente lida com essa expectativa tanto no nosso dia a dia que a gente nem percebe o tanto que isso influencia, sabe? Então, a leveza que eu consegui alcançar, eu atribuo muito a isso, assim, a conseguir ser eu mesmo sem esse sentimento de débito no fundo, sabe? E eu acho também, né, Lucas, que isso vai te ajuda na sua relação com seus clientes, não é isso? Porque, com certeza, alguns vão chegar para você com essa não permissão dos pais, ou não permissão de alguém, ou da sociedade, e como você já passou pela questão, deve ficar muito mais fácil e leve para você lidar com essas pessoas, né? Porque eu vejo a tatuagem como uma coisa assim, definitiva. E aí eu fico pensando, por exemplo, a pessoa começou um relacionamento, está apaixonada, põe o nome do cara no braço, sei lá, no pescoço. Aí se termina, como é que faz, né?
E vai ter que inventar outra coisa, mas quando olha, lembra do ex, como é que é isso, né? Ainda bem, ainda não chegou ninguém com uma ideia muito maluca, assim, pra eu ter que resolver, não. Porque se coloca essa decisão na minha mão, eu fico, meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu acho que sobre a tatuagem, Cleide, de ser definitiva, eu acho que é uma forma de expressão muito genuína, assim, porque é uma história que é como se você carimbasse uma foto daquele momento que você está vivendo. Então, acho que por trás da tatuagem tem histórias, tem traumas, tem momentos de vida, tem expectativas. Então, assim, eu sou capaz, eu tenho algumas no braço, assim, e eu sou capaz de olhar para elas e lembrar dos momentos que eu estava vivendo, das versões do Lucas que estavam presentes ali. E eu fico muito feliz por poder ser a pessoa que vai proporcionar isso para outra pessoa, né? Isso é muito legal. Conseguir marcar a história de alguém e traduzir em arte o sentimento que a pessoa tá vivendo, né? E eu acho que a tatuagem é uma das mais fortes das artes que fazem isso. Verdade. Ô, Lucas, e quando uma pessoa se interessa e ela quer fazer a tatuagem, o que ela deve fazer? Vamos fazer aqui a sua divulgação, né? Que eu acho isso importante. Nossa, bom Sabe o que eu acho demais. importante? Essa parte sensível do tatuador, embora eu não conheça outros tatuadores, mas, por exemplo, se eu fosse escolher ou indicar, eu te indicaria. Porque eu vejo que você entregar o seu corpo, né, para ser tatuado, para ser desenhado por alguém, essa pessoa deve ter muita sensibilidade. Você faz assim, um diagnóstico, você conversa, você sugere, como é que é? Eu acho que assim, cada pessoa chega com um repertório e uma bagagem diferente, sabe? Eu acho que a tatuagem representa coisas distintas para pessoas distintas. Às vezes tem pessoas que estão aqui pela estética mesmo. Então já teve pessoas que me procuraram, eu tenho um espaço que eu gostaria de preencher, ou que já tem muitas tatuagens e que queria uma solução estética para aquilo ali mesmo, e que eu acho que é super válido. As pessoas geralmente esvaziam a grandiosidade de uma tatuagem por não ter um grande significado, ou não ter uma grande conexão emocional, mas eu acho que, igual eu te falei, na verdade, eu acho que tem pouco a ver com que desenho que você está fazendo ali, e mais a ver com que história que você está vivendo naquele momento, sabe? E como que a tatuagem vai impactar. Mas existem outras pessoas também, e eu fiz tatuagens, eu fui tatuado, né? Em momentos assim, onde a tatuagem era quase que um grito de expressão mesmo, sabe? Quero fazer essa tatuagem porque isso representa um fato muito importante na minha vida. Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele perdeu ele e a esposa perderam um neném, então nasceu já morto, e ele quer marcar a data de nascimento e que coincidentemente coincidente não, né? Consequentemente é a de morte da criança, e querem fazer uma tatuagem com esse significado. E aí, assim, para quem está do lado de cá, eu sei que é muito mais além do que só um desenho com uma técnica. Aquilo ali vai lembrar para sempre uma experiência que eles viveram, uma experiência que é de muito triste a muito incrível ao mesmo tempo, e que a tatuagem tem esse poder de armazenar uma série de memórias e de vivências ali, que às vezes uma foto também tem, mas não está ali na sua pele, não está cravada no seu corpo, né? Então, eu me sinto, na verdade, uma responsabilidade muito grande. E que eu nem sabia, quando eu comecei a entrar na tatuagem, eu nem sabia, nem tinha tomado proporção do tanto que era, da magnitude que era isso, né? Ô, Lucas, e as pessoas, quando elas fazem a tatuagem, elas fazem elas querem mostrar que elas têm tatuagem de uma forma geral, ou isso aí varia, ou aquela pessoa quer fazer uma tatuagem mais intimista, mais escondida, e tem a ver com o temperamento, a personalidade das pessoas. Você já fez esse link? Então, sim, mais ou menos. Eu acho que tem muito receio ainda no meio da tatuagem por ser uma coisa permanente, né? Então, tem muitas pessoas que querem encher o corpo de tatuagem, mas não tem coragem. Eu tenho uma amiga, depois, inclusive, se ela estiver por aí, que ela chama Amanda, que ela falou assim, Lucas,
eu adoro tatuagem, sou enlouquecido com tatuagem, só que eu morro de medo de fazer, e de arrepender, e de não gostar, e de se eu não gostar, não dá pra tirar. Eu falei, Amanda, faz a primeira num lugar que você não vai se arrepender. Aí ela fez um atrás do braço, assim, que não é tão visível. E aí depois dessa, ela falou que gostou tanto, e que aquilo representou tanto pra ela, que ela, foi em 2 meses, ela fez 7 tatuagens comigo. Então foi assim, encheu os braços, assim, então eu acho que depende um pouquinho da relação da pessoa consigo própria, né? Eu acho que todo mundo que tem Sim. tatuagem vive uma série de riscos mesmo, assim, tem risco de você fazer e não gostar, ou de perceber que você queria que aquela tatuagem fosse num local diferente, ou que se. Ah, eu estava numa reunião hoje que a gente conversou disso. Nossa, essa tatuagem de 10 anos atrás, se eu tivesse fazendo ela hoje, eu faria totalmente diferente. Só que eu acho que há uma certa beleza em você não poder corrigir, você não poder Sim. mudar de. Até que mudar de ideia tem como, porque você cobre, enfim, tem outros processos. Mas essa coisa de eu estou fazendo algo agora que vai marcar minha vida para sempre, e pode ser que eu, daqui 20 anos, vou olhar para as marcas que eu tenho, para as tatuagens que eu tenho, e falo, nossa, se fosse hoje eu faria tudo diferente, mas é uma espécie de diário que está ali, sabe, registrado na sua pele, de uma Sim, série de sim, coisas. sim. Eu percebo que a tatuagem tem muito mais Não. relação da pessoa consigo própria, e aí tem a ver com autoestima, tem a Aham. ver com aceitação. Tem uma tatuadora que eu acho assim, uma das melhores de Belo Horizonte, chama Letícia Belintani, depois procurem ela. Que ela tem um projeto muito legal que é de usar tatuagem para cobrir marcas de automutilação, de pessoas que viviam Hum, problemas e estavam em depressão e que por algum motivo tem essas cicatrizes de automutilação, e ela usa as cicatrizes como ponto de partida para o desenho. Então é uma que relação assim, bacana. é muito íntima com o que a pessoa está vivendo, com o coração da pessoa naquele momento, né? Então, assim, quando eu Nossa, entrei nesse mundo amei. da tatuagem, eu Aham. descobri uma série de coisas que eu nem imaginava que significavam. Uhum. Legal. Tem uma pessoa que é o Dias diz assim: as minhas tatuagens contam minhas fases de vida, como eu vivi sem elas. É Kel bacana. Dias é minha Ô, irmã. Lu, Beijo, Kel. é? Ela também tem tatuagem, né? Com certeza, É, tem várias. tá me devendo umas ainda. Tá? Falou que ia deixar a tatuagem inteira até agora. Que ótimo. Ô, Lucas, e tá, então a pessoa que quiser fazer aí uma consultoria com você, trocar uma ideia antes, é legal também, né? Antes dela Com certeza. partir para essa decisão aí de vou tatuar. Uhum. Aí é só É, te encontrar aqui no Instagram. isso, me Ok, chamem lá, legal. galera, estou à disposição. Tá. Bom, você quer comentar mais alguma coisa, Lucas, em relação à autoestima? Sim, Porque é interessante, não sei se você concorda comigo, a autoestima parece um chavão, alguma coisa, né, que já foi muito falado, uhum, mas eu vejo que a autoestima é a possibilidade de você se amar, né, de você sim, conseguir se olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo, né? Quando você não consegue se olhar no espelho, quando você não consegue, eu vejo muito a questão também de assumir a sua idade ou assumir alguma característica, né, que vai marcar ali, porque nada contra quem faz botox, é quem que começa a ficar esticando muito. E isso aí é uma visão minha, né? Que eu tô com 61 anos, nunca fiz botox, não tenho vontade de fazer. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, Cleis, vamos fazer a harmonização facial. Dentista olha para mim e já quer fazer minha harmonização facial. Eu falo assim, mas eu me acho tão bem, tem alguma coisa que não tá legal. Aí eles ficam assim meio constrangidos. Porque isso é muito importante, né, Lucas? E eu sim. vejo assim, quando agora eu deixei meus cabelos brancos, né, e estou nessa fase da transição capilar, mas eu estou tão bem com eles, não tem muito mistério. Eu acho que o Uhum. mistério, no caso dessa transição, é coragem. É a decisão interna de você ter coragem. Eu tinha os cabelos vermelhos há muitos anos, né? E aí, na hora que você se reveste dessa coragem
Então, agora, não é desleixo, eu deixei de pintar, porque nós mulheres somos assim, né? A raiz fica branca, você tem que correr e pintar. Fica Mas refém, isso né? daí passa. Oi? O que você falou? Não Fica, de entendi. certa forma, refém, né, dessa Sim, manutenção. e aí eu vejo que as rugas, as marcas, elas trazem essa experiência de vida, né? E quando hoje mesmo eu tive uma oportunidade de voltar para uma academia que eu já frequentei lá uns, sei lá, 5 anos atrás, e uns 10 anos eu fazia. Aí eu vi a minha foto, era uma foto antiga, né? Quando você vai passar lá na catata. Aí eu falei, nossa, eu lembro de tanta coisa, e a moça falou para mim, mas tanta coisa mudou, eu falei para ela, mas mudou para o melhor? Eu falei, sem dúvida, agora eu sou avó Uhum. e tenho 2 netos. O que me veio na cabeça de mudança foi essa transformação na minha vida. Sim, Mas isso é muito importante quando nós descobrimos que a paz, a autoestima, é um processo interno, né? É um recurso que você tem. Não adianta se você não estiver bem com você mesmo, não descobrir o que você gosta de fazer na vida, aquilo que te dê prazer, porque você vai ficar uma pessoa frustrada, grande uhum. parte da vida, né? Eu acho que um grande pulo do gato é isso, é você ter essa autenticidade, né? Gostar de você do jeito que você é. Aí a sua autoestima é elevada. Como nós funcionamos para os outros como um espelho, se você gosta do que faz, você gosta de você, naturalmente você passa isso para as pessoas, né? Assim, Lucas? Sim, Cleise, sim, demais. Eu fiquei pensando um pouquinho quando você me convidou, e aí você me perguntou qual sessão foi a mais importante. Para mim foi essa que a gente falou de autoestima. E eu fiquei pensando, o que que eu vou falar sobre autoestima e algo que para mim não é um campo, né, de muita experiência, não é algo que eu estou acostumado a refletir, a falar muito. Mas é muito legal porque eu acho que quando eu percebi que isso era uma questão, e foi quando a gente estava no meio do processo, eu percebi que era uma questão tão forte e que está atrelada a tantas áreas da vida, que é muito além da beleza, é muito além da estética da coisa, sabe? Eu acho que definir autoestima como a capacidade de se amar passa por tantos aspectos da nossa vida que a gente nem percebe no dia a dia o quanto que isso quanto que a gente é afetado por isso. Então, assim, um dia eu acho que eu vou compartilhar de uma história que tem muita gente vivendo aí em 2020, que a pandemia fez a gente ficar em casa. Ficar em casa, você não levanta para nada, você fica o dia inteiro sentado na frente do computador, comendo igual um maluco. E aí comecei a engordar na pandemia. Engordei quase 10 quilos na pandemia. E isso para mim, para quem conviveu comigo, minha irmã tá aí na live, ou tava, não sei, ela sabe, o tanto que para mim isso era muito problemático. Tanto que eu ficava o tempo todo me cobrando por não estar fazendo, ou não estar vivendo, ou não estar comendo do jeito que eu deveria. E era uma cobrança tão excessiva que não tinha mais a ver com saúde ou com resultado estético, era uma obsessão. Tinha que ser exatamente o peso que eu queria na balança. Se não fosse, eu ia ficar. Não fazia nada para mudar, mas ficava o tempo todo reclamando, me achando feio, me achando, sabe, me cobrando por não estar a versão que eu gostaria de ser. E aí eu fui falar, velho, vou levar isso para Cleis, porque é algo que está mexendo comigo mais do que eu percebi que estava mexendo. Ficava o tempo inteiro triste por causa disso, era uma questão que me afetava muito. Então, e aí a gente foi conversar, e aí você propôs para a gente fazer um, um exercício de regressão, uma espécie de meditação, para encontrar lá atrás onde se deu essa origem, né, o problema, esse ponto da autoestima, e por que eu me cobrava tanto em relação a peso, em relação à aparência. E aí, na sessão, eu consegui perceber que a autoestima está muito mais ligada à somatória das suas questões, da sua vida, se você está bem com seus amigos, com a sua família, com você mesmo, do que, de fato, um resultado estético. E está muito ligado ao padrão que a gente cresceu aprendendo que é o ideal, sabe? Então, a gente nasce e cresce aprendendo que só é bonito se for daquele jeito, só serve se for assim, se você não for desse jeito,
você é incapaz ou não é tão bom quanto os outros. E aí isso, desde a escola, é muito problemático, porque gera bullying, gera uma série de traumas que a gente nem imagina que nos acompanham pro resto da vida. E eu acho que nessa experiência Sim. de regressão foi muito legal, porque eu consegui voltar no momento, na minha infância, lá na escola, onde eu sofri uma série de incômodos mesmo, de bullying mesmo, né? Uhum, Tem esse uhum. termo agora que eu vou usar. Sofri bullying lá atrás por ser gordinho, era muito gordinho, era um gordinho engraçadinho, assim, e até então estava tudo bem. Eu lembro que foi exatamente aos 8 anos, que foi quando o número que a gente Uhum. estudou de regressão. Tava tudo, era até legal ser o gordinho, era bonitinho, fofinho, até o momento que as pessoas começam a te machucar pela forma como você é. E aí isso é muito cruel com quem Uhum. porque é uma coisa que não te dá muita escolha. Você nasceu Sim, assim, você sim. nasceu com esse cabelo, com essa pele, sabe, com essa característica genética, e a sociedade começa a te machucar por causa disso. E você se livrar, Uhum. e você conseguir contornar tudo isso é um processo muito delicado e que precisa acontecer em várias áreas da sua vida. Por isso que eu acho que Sim, tem muitas sim. pessoas Uhum. que eu acho que tem zero problema no botox, zero problema pintar o cabelo, zero problema você querer emagrecer, ou você querer engordar, ou você querer, se você quiser fazer qualquer coisa no seu corpo. Mas eu acho que a motivação, Uhum. a maioria das pessoas, é para se encaixar em padrões que nem sempre são os nossos padrões, sabe? Uma Uhum. coisa que eu Uhum. percebi muito é que é Uhum. possível ser feliz, é possível você ser autêntico, você viver de maneira Uhum. genuína, sem necessariamente estar no padrão que foi imposto. E aí até pergunto, né, se é que existem mesmo padrões, porque hoje a gente percebe uma pluralidade, uma diversidade de pessoas tão bonita de se ver, que os padrões começam a ficar ridículos, assim, né? Sim. Nada Uhum. contra, não é criticando as pessoas que querem se enquadrar esse padrão também, não, mas eu acho que a Uhum. motivação Uhum. ser de uma relação com você próprio, não Aham. por estar sendo cobrado de você, sabe? Uhum. E aí Uhum. foi Ok. legal, Cleiton, que nesse processo de regressão, eu tive a oportunidade de ressignificar essa memória, todo esse trauma que eu tinha da infância, de bullying, de ser zoado por causa de aparência, e ressignificar e poder me sentir aceito, independente do jeito que eu for. E eu acho que o legal dessa sessão, que eu falei assim, eu cheguei com o objetivo, falei, Cleis, eu preciso emagrecer 12 quilos, eu preciso da sua ajuda. E eu achei que você ia falar assim, ah, não, então você vai fazer isso, tem esse exercício e tal, não sei o quê. Você falou, como emagrece, você sabe. Não é isso que você precisa tratar. Você precisa tratar a forma como você se aceita e a forma como você se permite viver. E eu acho que foi isso, essa foi a grande virada, assim, de conseguir olhar para quem eu sou, olhar para qualquer que seja a aparência que está no espelho e poder me aceitar e viver menos, me achar belo, independente da imagem que tiver ali, sabe? Sim, E eu sim, falo isso no sim. espelho, Uhum. mas eu acho que a questão da autoestima reverbera em tantos outros pontos da vida, sabe? Às vezes a gente se coloca padrões, eu devia ter formado desse jeito, eu devia estar com esse emprego, eu devia estar com essa carreira, devia estar nesse tempo, aí eu fico vendo que meus amigos, muitos já têm filhos, muitos já estão casando, e eu fico assim, meu Deus, e aí, o que vai ser da minha vida? Será que eu estou fazendo certo? Mas acho que a autoestima também influencia nessa forma como você se respeita, respeita o seu tempo, respeita Aham, sim. a sua jornada, a sua trajetória. Então, por isso que foi muito impactante, porque era muito mais além do que se eu vou perder os quilos que eu quero perder ou não. É sobre respeitar a trajetória, respeitar que 2020 foi um ano caótico, 2021 também não está sendo fácil, e que está Sim. tudo bem não está perfeito, está tudo bem não tá dentro do ideal, porque nem sempre a gente tem condição Aham. de fazer isso, né? E eu acho que foi essa a grande Aham. questão que essa sessão me ajudou, sabe? E Falação, né, então, Cris? Lucas, Desculpa. não, tá ótimo. Então, eu tenho certeza que as pessoas estão gostando também. Quem não está ouvindo agora, depois eu faço, recorto pequenos trechos e a gente vai postando aí É e perfeito. falar de autoestima. Ô, Lucas, mas eu quero explicar para as pessoas essa questão da regressão. Porque às vezes as pessoas chegam, chega lá para mim, ou chegam lá, elas já sabem do meu trabalho. Então elas chegam assim.
ô Cleis, aqui, eu quero fazer uma regressão. Você faz regressão? Você faz hipnose? Eu falo, eu faço, mas tem que ter um motivo para. Porque não adianta, você vai regredir a pessoa, né? Pra Então, quê, né? você chega... para quê? Tem que ter um objetivo maior. E porque como as questões são muito individualizadas, né? Cada um tem uma história, eu uso várias técnicas diferentes. Então, às vezes, uma técnica que eu usei com você, eu não vou usar com a pessoa que você indicou, vice-versa. Mas aí, Lucas, é muito interessante, quando você fala para mim, né, e eu trabalho com neurolinguística, eu vou observar o que você está trazendo para mim, né? Você chega nessa sessão, você fala, eu quero emagrecer, eu quero perder tantos quilos. Mas por que isso te incomoda? Então, quando a gente abre esta memória que estava no seu inconsciente, que possivelmente, se não fosse naquele momento, você não perceberia que a sua exigência para ter o corpo ideal seria lá aos 8 anos de idade. Então, é isso que é importante as pessoas saberem, sabe, Lucas? A nossa primeira infância até a pré-adolescência, ela é muito marcante na nossa vida. Só que a gente não aprendeu a não olhar para isso. Aí você vai vivendo, se torna um adulto, e às vezes uma fobia, um trauma, uma obsessão, como você disse, que você tem como adulto, você não consegue linkar a essa experiência do passado. Então, de uns tempos para cá, deve ter mais ou menos uns 20 anos ou menos, surgiu esse termo, né, do bullying. Né? O bullying é aquela coisa que você não quer, é um defeito que você acha que você tem, que você não quer mostrar. Por exemplo, a pessoa com a cabeça grande, o outro vai e te chama de cabeçudo. Você tem as pernas finas, te chama de perninha de siriema. E tem várias metáforas pejorativas que as pessoas vão usando e que vai fazendo com que você se sinta ferido, magoado naquilo. Só que nós aprendemos também a disfarçar aquilo que nos incomoda, que são os nossos conflitos psicológicos. Então, a regressão é isso. Quando você chega naquele ponto, sempre para ressignificar, para ter uma nova história para o seu inconsciente, nós precisamos de um sentimento, tudo é sentimento. E o sentimento está alojado no nosso corpo físico. Então, se é um trauma, se é um medo, uma não aceitação, eu sempre pergunto para a pessoa onde é que isso se manifesta no seu corpo físico. É na cabeça, é no peito, é na garganta, que são ali os pontos onde estão os nossos chakras. E quando eu tenho um contra-exemplo daquele processo pelo qual a pessoa passou e que está marcando a vida dela há 20, 30 anos, eu vou levar o contra-exemplo através do sentimento. E a mente consciente, ela faz isso de uma forma natural e rápida, que é aquela virada de chave. E aí você começa a falar, mas como que eu não tinha percebido isso antes? E é justamente aí que as coisas começam a transformar na sua vida e que vai impactar em outras áreas, né? Mas, Lucas, foi muito legal o processo, né, que você passou por mim. Eu acho que eu vi, né, e eu acompanho isso a cada semana quando a pessoa chega para Cleice, está tudo muito diferente. Nossa, e assim, lá pela terceira e quarta sessão, às vezes as pessoas que convivem com o meu cliente perguntam para ele, o que você está fazendo? Né? Tem uns que não acreditam, acham que ele está fingindo, que vai voltar, e não volta a ser como antes. Porque você refaz uma reprogramação mental. Então, a sua vida ela vai realmente ser diferente a partir do momento que você trabalhou aquela questão. Que muitas vezes é muito simples o que aconteceu na infância, mas para aquela criança, que é a sua criança interior, é muito grave. E ela fica paralisada. Então, a cada transformação que eu vejo das pessoas, eu fico assim, muito feliz
contente realmente de ver que eu estou ajudando, é a minha missão de vida, a transformar as pessoas, impactar mais vidas, para que as pessoas realmente consigam ir para um outro nível de excelência, de acreditar nas habilidades. E aí as coisas vão transformando em tudo na vida. Mas muito legal. Você quer comentar mais alguma coisa? Tá ótima a conversa, tá, Lucas? Mas se ficou alguma coisa que você gostaria de comentar? A gente tem quanto tempo? Eu tô com medo de Ah, cair. eu nem sei quanto tempo, mas eu acho que nós já devemos estar aqui uns 40 minutos. Não, legal. Não vi, não. Não, na verdade, Cleise, eu queria só enfatizar o quanto que é transformador e quando lá no início eu falei que eu te procurei por autoconhecimento, e muitas vezes as pessoas tratam esse autoconhecimento como se fosse algo supérfluo, tipo assim, na hora que eu tiver tempo, na hora que eu tiver dinheiro, na hora que tiver tudo bem na minha vida, aí eu vou fazer essa jornada de autoconhecimento. E para mim, eu acho que assim, é uma grande incoerência, porque para estar tudo bem, você precisa se conhecer. Eu acho que as outras coisas, a harmonia da sua vida, ela só acontece quando você está bem em todas as áreas da sua vida. E eu acho que não é que hoje eu não tenho problemas de autoestima, ou que eu não perceba pontos em mim que eu queria mudar, ou que algumas das questões que eu tinha, elas não voltam às vezes. Mas a forma como eu lido com elas hoje e a forma como eu me permito viver e me permito é, passar por essa trajetória e viver os processos que eu preciso viver é completamente diferente do que era antes. Acho que a cobrança ela se transforma em empatia consigo próprio na verdade, assim, Uhum. resumindo, o que eu queria enfatizar é a importância e o privilégio que foi viver essa jornada, viver essa trajetória. Foi algo que mudou minha vida e eu fico falando, não sei se minha irmã está aí ainda, eu direto falo para ela, Kel, você precisa viver, porque assim, a gente se acostuma a lidar com os próprios monstros e a cuidar deles, né? Às vezes a gente deixa eles num Sim, cantinho sim. assim da nossa cabeça, da nossa vida, mas eles sempre estão ali e de vez em quando eles assombram a gente ainda. E eu acho que Uhum. esse processo de autoconhecimento é tirar a fantasia de monstro e entender que ali é só uma parte de você que você precisa saber lidar, precisa saber resolver, respeitar e ressignificar também, né? E poder se Sim, permitir sim. viver os processos que você tem que viver. E acho que foi isso que aconteceu e está acontecendo na minha vida. Eu acho que cada dia eu descubro um Uhum. pedacinho mais de quem eu sou e do que eu quero para minha vida e dos sonhos que eu tenho. E se conhecer, quer dizer, iniciar uma trajetória de autoconhecimento, né? Porque eu acho que a gente nunca se conhece 100%. Sim, Mas começar sim. essa jornada foi algo fundamental para eu conseguir viver experiências diferentes e conseguir viver com leveza e com autenticidade, que está dentro lá do meu propósito, né, que a gente escreveu no final. A Mas missão é de isso, vida. exato. Muito legal. E eu amei essa metáfora da fantasia de monstro. Né? Eu vou utilizá-la. Muito legal. Ô, Lucas, te agradeço demais. Eu tenho certeza que sua fala vai inspirar muitas pessoas, né? Ai, tomara. Não só com a questão de autoestima, mas de outras questões, né? Às vezes uma fala sua, uma frase, com certeza é inspiradora. Te desejo muito sucesso, saúde e aí divulgando o seu trabalho da tatuagem. Eu ainda não me decidi por ela, mas o dia que eu decidir, com certeza eu vou te Tô de, procurar, tá bom? tô de porta aberta e muito obrigado, viu, Cleis, pelo espaço, pelo carinho. Sabe que você foi fundamental para minha vida e para a vida de muita gente que eu conheço. Não estou falando isso por dizer, não, não é Eu sendo sei. carinhoso só com você, não, mas eu vi a transformação que seu trabalho causou na vida de tanta gente que viver esse processo foi um privilégio e um presente mesmo para mim. Obrigado mesmo, viu? Eu também te agradeço muito, Lucas. Tudo de bom para você e para o seu cachorrinho. Como é que ele chama? Ai, Chiquinho, tá aqui fazendo bagunça, tive que trancar a Mostra porta ele aí aqui. pra gente. Tem jeito não? Você tem jeito de mostrar ele pra Deixa gente? eu correr aqui, peraí. Aí, ó, esse bagunceiro.
Ah, que lindo, que lindo! Eu Ô, na cara, Lucas, olha, lindo, lindo. Eu vejo que você está trabalhando sempre com ele por perto. Ô, é... Lucas, a sua parede está top demais. Ai, Você não obrigado, tinha, cara. talvez, aqui, você não tinha consciência do lilás, tinha, que é a luz da transmutação. Não, eu tava Isso é testando, vamos ver a fantástico. gambiarra aqui, ó. É o Live, então, violeta. Tá fantástico. E aí está ajudando a harmonia de todo mundo que está nesse espaço. Para você ter uma ideia, no meu quarto eu tenho uma parede dessa cor. Ela que legal. transmuta toda energia negativa em energia positiva. Intuitivamente você escolheu uma cor fantástica. Tá de parabéns, tá Ai, bom? que perfeito. Obrigado, Cleice. Agora eu vou gostar dela Nada, ainda mais. beijo. Então, e tá lindo com a imagem, o preto que contrastou, ficou maravilhoso. Ai, Obrigada, obrigado. Lucas. Beijo, até mais. Tchau, Beijinho, tchau. tchauzinho, viu?